Olá a todos, aqui é o professor Sebastião do canal do YouTube 300 Segundos de Matemática. Irei falar nesse vídeo sobre distância entre dois pontos em um plano cartesiano, tá certo? Então, antes de iniciar, não se esqueça, se inscreva no meu canal, tá? Basta clicar no botão inscreva-se logo abaixo do vídeo. Então, temos aqui um sistema de coordenadas cartesianas em um plano, tá? Chamado plano cartesiano, onde cada ponto, né, representado aqui, ó, ponto A e ponto B, é um conjunto de pares ordenados. Então, ponto A é o par ordenado x igual a 3, y igual a 2, conforme está aqui, ó. E o ponto B é o par ordenado 7, tá? X igual a 7 e y igual a 5. Então, dizemos que o par ordenado do ponto A é 3, 2. Tá? Por quê? 3 em x, 2 em y. Tá aqui, ó. Par ordenado do ponto A, 3, 2. O par ordenado do ponto B é 7, 5. Então, é bom também relembrar a nomenclatura de alguns objetos presentes no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o eixo x, é chamado o eixo das abscissas, tá? O eixo y, que é chamado o eixo das ordenadas, tá? E o plano cartesiano se divide em 4 quadrantes. Então, essa área aqui, né, representa o primeiro quadrante, essa área toda aqui, né, representa o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, aqui o ponto A e B, eles estão no interior do primeiro quadrante. Então, vamos deslocar o ponto A aqui para um outro quadrante. Coloquei o ponto A, né? Então o ponto A está no quarto quadrante e o ponto B está no primeiro quadrante. Vamos deslocar o ponto B agora. Então, vamos deslocar o ponto B, colocar exatamente isso aqui sobre o eixo x. Então, nesse caso, dizemos que o ponto B está sobre o eixo x, ok? Então, feita essa pequena introdução, né, vamos aqui ao objeto do vídeo, como que eu calculo a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Então, qual que é a distância do ponto B ao ponto A, tá? Como que eu calculo essa distância? Então, eu calculo através, né, vai ser uma distância em linha reta, através da aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos fazer aqui. Então, a distância do ponto A ao ponto B, né, qual que é a distância? Tá? Então, eu vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras para determinar essa distância. Tá? Claro que está indicado aqui no vídeo aqui, que é 6 a distância. Mas antes, vamos fazer uma pequena comparação aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos deslocar o ponto A aqui para esse ponto e o ponto B para esse ponto aqui. Tá? Então, é fácil perceber, né, que a distância entre o ponto A e o ponto 3 é a diferença entre 3 e 7. Tá? Ó, 3 e 7, eu tenho a diferença de 4. Tá? Está representado aqui, ó, 7 menos 3, que é a diferença entre a posição x do ponto B e a posição, né, a coordenada x do ponto A. Tá? Como o ponto y são iguais, né, continua menos 2, o que vai acontecer? Eles vão se anular. Então, ele vai contar só essa distância. Tá? Agora, na posição vertical, vou colocar aqui na posição vertical, vai acontecer coisa similar. Tá? Vai ter um comportamento similar. Então, por exemplo, aqui, a posição, né, x, né, a coordenada x, tanto do ponto A como do ponto B, é 3. Então, eles estão se anulando. Ó. 3 menos 3, 0. Então, eu só vou ter só a coordenada do ponto, né, a coordenada y do ponto A e a coordenada y do ponto B. Então, a diferença aqui, ó, 2 para 3 positivo, a diferença é 5. Tá? Então, ó, 3 menos 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Tá? Então, quando né, o segmento está em linha reta, tanto vertical como na horizontal, né, então é fácil calcular, né, visualmente dá para perceber. Mas se ele estiver na diagonal, como que a gente procede? Né? É aí que a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras.
Então, agora, nessa figura aqui, ó, eu tenho, né, em transparência, né, um triângulo, né, um triângulo retângulo. Tá? Aqui o ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Então, o que a gente vai observar? Tá? Que a coordenada y do ponto B, né, a diferença da coordenada y do ponto B para a diferença da coordenada y do ponto A é esse cateto, né? E a diferença entre a coordenada x do ponto A e a coordenada x do ponto B é esse cateto. Então, por isso que a fórmula surgiu aqui, né? O que diz o teorema de Pitágoras? Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então, essa distância, esse cateto aqui, é a diferença das coordenadas x do ponto A e ponto B. E esse cateto aqui é a diferença entre as coordenadas y do ponto A e do ponto B. Tá? Então, a distância que eu tenho aqui desse segmento é 7. Então, mesmo que eu movimente esses pontos aqui, né, o triângulo continua existindo. Então, vou pegar uma distância aqui que a gente possa conhecer aqui. Vamos ver aqui, 5, 4, 4, e a distância aqui seja 3. Né? Então, o que eu vou ter? O segmento vai medir 5. Tá? Então, essa fórmula, né, para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano surgiu a partir do teorema de Pitágoras. Ok? Então, não se esqueça de assinar o canal. Até a próxima.